Fala pessoal, tudo bem? Como vocês viram no vídeo anterior, tô aqui com meu cunhado Ed. A gente vai trocar umas ideias aqui referente ao porquê que ele saiu dos aplicativos. E segue a vinheta. Fala galera, então, dando sequência ao assunto, fazendo perguntas para ele, vantagens e desvantagens da época que ele rodava. Então, vamos à primeira pergunta. Como foi sua experiência quando você estava rodando pelos aplicativos? Conta pra mim um pouquinho. Cara, foi muito boa em relação a você ter tempo e autonomia para você fazer o que você quiser a hora que você quiser. Porém, assim, você tem que ter muita disciplina em relação a isso, porque senão você acaba usando o seu tempo demasiadamente para trabalhar ou demasiadamente para não trabalhar. Então, se você não souber administrar muito bem essa parte, você acaba, entre aspas, pecando um pouco na questão de focar no que você deve focar. É verdade. Porque muitas das vezes você tem que focar na sua família e estar em casa, mas também você não pode esquecer do outro lado, que é você ter que bater as suas metas semanais, né? Porque no meu ponto de vista, na época que eu trabalhava, eu tinha metas semanais e diárias, né? Fora a meta mensal. Então, tipo assim, se num dia eu não alcançava a meta, no outro dia eu tentava bater a meta dos 2 dias. E assim, por consequência, da semana e das semanas seguintes, para no final do mês eu ter atingido a meta que eu queria. Sim. Então, assim, essa questão aí é muito relativa, mas que era muito bom por causa da autonomia que você tem de você trabalhar para si mesmo, você poder parar a qualquer hora e cumprir alguma obrigação sua, ou poder ir para algum compromisso sem estar se preocupando de chegar atrasado no serviço, ou de ter que bater o ponto. Isso era excelente, cara. Nem sempre é vantajoso trabalhar por conta se você não tem disciplina. Fica a dica. Vamos à segunda pergunta. Você já foi assaltado ou tentaram? E o que você fazia para evitar esse tipo de transtorno ou entrar em lugares perigosos? Então, como você mesmo já falou, assim, nessa questão de assalto, eu nunca fui assaltado, pessoal. Eu fiquei em média 1 ano trabalhando nos aplicativos. Tinha muita vontade de experimentar trabalhar nos aplicativos e houve uma oportunidade na época que eu trabalhei e acabei indo para os aplicativos. Assim, para evitar assalto, Diego, eu não entrava em favelas, em lugares que eu já sabia mais ou menos que era perigoso, que era considerado área de risco, porque na época que eu trabalhei os aplicativos não indicavam muito área de risco como Sim. hoje em dia. Então, assim, na época você tinha que ir meio que pelo olhômetro e conheciômetro, digamos Sim, assim, pessoal. verdade. Porque você tinha que trocar ideia com o pessoal que já trabalhava, que era mais antigo na área, para você saber onde entrar e onde não entrar. Tem comunidades que é tranquilo você entrar, mas tem outras comunidades que não é favorável. E outra, uma das coisas que eu fazia em relação quando pegava alguém que ia para alguma comunidade, eu só levava. Então, assim, eu já ia com o aplicativo desligado. Terminava a corrida, eu não pegava ninguém no lugar. Sim. Eu saía de lá uns 5, 10 quilômetros para poder ligar o aplicativo novamente. Já para não correr o risco de pegar alguém com má intenção dentro da comunidade. Porque muitas das vezes você pega uma pessoa que está fora da comunidade, em um mercado, ou vai no centro da cidade, fazendo compra alguma coisa, é até que tranquilo você levar lá. Agora, se pegar alguém lá de dentro, sem você saber quem que é e para onde que vai, é mais complicado. É verdade. Então, assim, eu tentava evitar assalto por esse lado. Não pegava ninguém assim que você já desconfiasse, muita molecada, casalzinho de gente novo na madrugada e próximos a bairros com área de risco. Então, assim, são alguns detalhes que, tipo, se nós for descrever, dá um vídeo só falando para evitar assalto. Eu nunca fui assaltado, graças a Deus. Só teve uma vez que eu recebi troco errado. E daí até então a passagem a viagem do passageiro ia ficar R$10,70 e acabou saindo por R$70 centavos, pessoal. Então você tem que ter cuidado nessa hora. Se você toma esses cuidados, provavelmente você não vai ser assaltado. Tá aqui o segundo exemplo também, que nunca foi. Então, assim, tentar rodar durante o dia,
e evitar rodar muito à noite, porque quando você roda muito à noite, se você pega aí até meia-noite, 1 hora da manhã, o pessoal está indo para a balada. Depois das 2h30, 3 horas da manhã, o pessoal está voltando. Então, a possibilidade é grande de você ir parar dentro de comunidade. Então, evitar esse horário. Para 1 hora, 2 horas da manhã, o horário que o pessoal já foi para a balada, que você vai estar levando só o pessoal para o centro da cidade, geralmente. Volta para casa, descansa. Sai 5 horas, sai 6 horas da manhã e roda durante o dia. O pessoal está indo para o trabalho e tudo mais. Então o risco de você pegar a gente indo para a comunidade é muito baixo. Daí você vai rodar com mais tranquilidade, roda até 1 hora, 2 horas da tarde, volta para casa, sai depois das 4, 6 da tarde, roda até uma meia-noite, cara. Você vai conseguir bater sua meta tranquilo. Sim, então, tipo assim, verdade. é a questão de você saber administrar o seu risco, o risco que você corre exponencialmente. Então, você tem que saber como fazer para diminuir esse risco de ser assaltado. E tomando esses cuidados assim, você vai evitar praticamente 90% do risco de ser assaltado. Verdade. Concordo plenamente com o que ele falou. Bom, agora vamos para a terceira pergunta. Você voltaria a rodar pelos aplicativos? Olha, hoje eu não voltaria no momento. No momento atual que eu me encontro, eu não voltaria. Por quê? Tem um detalhe. Para mim voltar a trabalhar com um carro alugado, como eu trabalhava antes, que é uma das desvantagens, no meu caso, na época era desvantagem eu continuar rodando, porque o aluguel do carro estava muito caro e não compensava. Hoje em dia, talvez se eu fosse voltar, seria para, tipo, digamos, entre aspas, pagar uma parcela de um carro para mim. Porque daí seria mais vantajoso, porque na teoria eu não preciso fazer salário na Uber. Então eu trabalharia para estar pagando a parcela do carro, para estar pagando a gasolina, para não sair do meu bolso. Porque agora eu voltei a ser CLT e não compensaria estar me matando, tipo, dormindo 3, 4 horinhas só no dia, para tipo tentar fazer um segundo salário na Uber, nos aplicativos, que hoje em dia não dá mais. Ou você trabalha 100% nos aplicativos, ou você trabalha, entre aspas, 80% na sua CLT e uns 20% no aplicativo. Tipo assim, para tentar ajudar na sua despesa do carro. Então, para voltar com o carro alugado hoje em dia, não sei se voltaria, pessoal, porque eu estou até mesmo desatualizado em questão de aluguel do carro. Na época do meu, atingia em média aí 30, 40% do que eu fazia no mês, só o aluguel do carro. Então, tinha gasolina, tinha várias outras despesas que eu tinha, principalmente a minha despesa pessoal, e na época não ficou viável. Então, quando eu tive a oportunidade de voltar para o CLT, eu voltei por causa disso. O aluguel estava muito alto do carro. Então, essa é um dos porquês talvez eu não voltasse agora, mas eu tenho vontade de voltar sim. Mas no momento eu só voltaria talvez se fosse com o carro próprio. Uma parte boa da experiência de estar na ativa na época nos aplicativos era que eu rodava com carro novo. Então assim, você, cara, além de ter o carro para rodar nos aplicativos, você fica com o carro os 30 dias do mês para você. Sim. Claro, a responsabilidade é sua. Tem a questão de seguro, de franquias que você tem que pagar. Sim. Porém, se você é uma pessoa de boa, cara, você vai conseguir aproveitar muito bem essa parte. Então, foi uma experiência ótima para mim na época que eu estava na ativa. Trabalhar sempre com um carro novo e ter um carro novo para você rodar no seu particular, no dia a dia, com a sua família. Verdade. Você paga um pouco mais caro, no caso aí, se for um carro alugado, do que um carro particular. Porém, você, se o carro der algum problema, você vai lá na locadora e troca, você vai continuar com o carro novo. Pelo menos eu, na época, sempre conseguia carro zero. Então assim, eu usava o carro 2 meses, 3 meses, talvez às vezes até 4 meses, até dar quilometragem que a locadora pediu o carro de volta para colocar em concessionária dela de revenda. Sim. E assim, quando eu ia devolver, eles sempre arrumavam um carro novo. Claro, se você não tiver um histórico de acabar com o carro, então eles davam prioridade para essas pessoas, tipo de passar um carro novo para ela novamente. Então eu estava sempre rodando com um carro novo, independente se era um carro sedã ou um carro hatch. Era muito boa essa parte, essa parte da experiência era muito boa, pessoal. Rodar com um carro novo sempre é muito bom. Um carro particular, se você for uma pessoa que não faz manutenção regularmente, vai te dar dor de cabeça. E muita. E você vai estar rodando com o carro estragado. E outra,
A partir do momento que você começa a acumular coisa no carro, cara, vai ser muito difícil Aí de já vira você uma bola de deixar, de você deixar o carro zeradinho de novo para estar rodando. Então a vantagem de rodar com o carro alugado era essa. E a parte boa da minha experiência de quando eu estava na ativa era justamente essa: rodar com o carro novo sempre e ter a tranquilidade que o carro não ia quebrar. Por isso, muitas vezes é melhor você rodar com um carro alugado do que o particular. Por essa vantagem, né, de você sempre estar com o carro zero, qualquer probleminha que tiver, qualquer probleminha que tiver, você vai lá, troca o carro, acabou. Se você tiver com um carro particular, aconteceu qualquer probleminha com o ar-condicionado ou amortecedor, vai doer no bolso. Vai ser uma coisa assim de judiar. Porque além de você custear a despesa do conserto do carro, você ainda, se você não tiver opção de ter outro carro, você vai ter que ficar parado esse tempo que o carro vai ficar em conserto. Então é prejuízo em dobro, gente. Dobro. Então, tipo assim, muitas das vezes compensa muito mais, como eu falei, trabalhar com carro alugado do que com carro particular. Verdade. Mas vai da sua necessidade. Vai da sua necessidade. Porque, como eu falei anteriormente, eu só voltaria hoje em dia a trabalhar no aplicativo se fosse para pagar um carro para mim. Para trabalhar com um carro alugado, no momento eu não voltaria, porque não é vantajoso no meu caso, entendeu? Mas você trabalhar com um carro particular tem esses porém. E o carro alugado tem os seus poréns também, do aluguel, da despesa, mas você fica livre de manutenção, de seguro, de toda a despesa do carro. Sim. Para o meu cunhado, por motivos pessoais, não foi mais vantajoso, né? Precisou deixar de rodar pelo aplicativo e teve a oportunidade de voltar para o CLT. Para ele, foi muito vantajoso voltar para o CLT, né? E não continuar trabalhando com carro alugado. Isso. Então, ele se livrou do aluguel do carro e voltou para o CLT, trabalhando perto de casa. Teoricamente tem a qualidade de vida da mesma forma que ele tinha pelo aplicativo, porém a questão dos horários, né, que ele trabalha, que é um pouquinho diferente, mas até aí, maravilha. Então, antes de sair do aplicativo, ele fez a conta, né, colocou na ponta do lápis e viu que não ia mudar praticamente nada essa questão de voltar para o CLT. Essa foi a escolha que ele teve, né, antes de sair dos aplicativos. Bom, curte e compartilha, pessoal. Se inscreve no canal dele, que vai ter muitos conteúdos bacanas aí em relação à área de aplicativos, não só para motorista, hein, para passageiros também. Curte a página dele lá no Instagram, Diego Andrade DSP, Diário de Bordo, que é a página oficial. Deixe seus comentários aí abaixo e a gente vai estar interagindo com vocês. Essa foi a minha opinião, a sua pode ser diferente. Para mim foi mais vantajoso continuar só na CLT, não nos aplicativos e não com os dois. Eu escolhi um só e foi mais vantajoso para mim. Para você talvez não seja, mas deixe seu comentário aí abaixo e a gente vai estar batendo um papo em relação a isso. Então, se você gostou do conteúdo, deixe nos comentários a sua opinião, compartilha com seus amigos, ative o sininho, deixa o like para fortalecer o canal e até o próximo vídeo.